Olá, muito boa tarde. Vamos informar agora no Mundo Record News de hoje, 3 de setembro de 2020. Seja bem-vindo. Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva apela reforço de responsabilidade individual para combate e propagação de vírus de Covid-19 no arquipélago. Com o aumento dos casos de contaminação por Covid-19 no país, o Primeiro-Ministro apela a um reforço na responsabilidade individual para combater a propagação do vírus e pede o cumprimento das medidas de proteção e prevenção. Sobre o uso de máscaras na via pública, Ulisses Correia Silva avança que o decreto aprovado não prevê sanções, mas afirma ao dizer que a mensagem transmitida é que é um problema de consciência individual, deve proteger a saúde das pessoas, proteger também a saúde dos jovens, porque também apanham a doença e podem ter consequências. Para o Primeiro-Ministro, é necessário ainda reduzir a propagação do vírus, reduzindo também o nível de contágio. Caso contrário, acredita que altos níveis vão afetar a economia, o emprego, o rendimento e a vida das pessoas. Sobre novos casos de Covid-19 na ilha de São Vicente, a Diretora Nacional de Saúde admite que há infecções sem ligação com pessoas provenientes de outras ilhas. Quanto à Ilha de Fogo, concretamente na Mosteiros, Artur Correia afirma uma situação preocupante e recursos locais devem ser reforçados. O Diretor Nacional da Saúde admite que São Vicente tem registrado casos de Covid-19 sem ligação a pessoas provenientes de outras ilhas. No entanto, diz que medidas já estão sendo tomadas para ter a certeza se está perante uma contaminação local. Tem havido uns 2 casos que não têm ligação, portanto, com pessoas provenientes de outras ilhas. Portanto, e neste momento a investigação ainda continua. E vamos, nos próximos dias ter essa certeza e tomar as medidas que se impõem. Mas devo dizer que o sistema de vigilância em São Vicente funciona muito bem e que, portanto, estou confiante que, mesmo sendo o caso de transmissão local, vamos rapidamente controlar a situação. Relativamente ao município dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, Artur Correia reconhece que a situação é preocupante. No entanto, afirma que vai ser reforçados os recursos humanos para fazer face à doença. Está, portanto, muito preocupante a situação nos mosteiros. Nós vamos, portanto, reforçar com recursos humanos mosteiros. Neste momento, portanto, está a ser equacionado e o reforço com, portanto, recursos locais. Mas já temos, portanto, em mãos, portanto, o reforço de mais pessoal, quer pessoal de médicos, epidemiologista, medicina interna e também enfermeiros, para reforçar mosteiros enquanto processamos, portanto, digamos, a tentativa de estancar a transmissão a nível dessa região confinada em relvas e Corvo. Queremos que a transmissão não se alastre para mais concelhos. Há uns poucos casos em São Filipe que estão sendo controlados. Questionado sobre uma possível cerca sanitária nos mosteiros, este responsável responde que, caso for necessário, será tomado sem nenhum problema. Pela experiência que nós temos nos vários outros concelhos, onde tivemos focos de transmissão, não nos pareceu, portanto, como uma medida, digamos, prioritária e proporcional quando surgiu, portanto, este surto dos mosteiros. Mas todas as medidas são potencialmente possíveis e teremos que ter, portanto, os argumentos e os dados suficientes para tomar essas medidas. Não há nenhum tabu com qualquer medida que tiver que ser tomada, será tomada com certeza e com firmeza. Neste momento, a Ilha do Vulcão contabiliza mais de 100 casos positivos da Covid e um óbito. Quanto à polêmica sobre o retorno das aulas, Artur Correia defende que devem iniciar, mas com as medidas de segurança sanitária. Representa um risco grande, mas também as escolas têm que funcionar. E temos aqui que preparar todas as medidas promocionais, preventivas e protetoras para garantir segurança sanitária com as aulas. É isso que se está a fazer na planificação. Eu defendo que as aulas devem se iniciar, sim,
mas com as medidas de segurança sanitária garantidas. Artur Correia reconhece, no entanto, que pode vir a ter casos de contaminação nas escolas, pelo que o país tem de estar preparado para responder a este desafio e controlar ao máximo as contaminações. Para além da Covid-19, o Diretor Nacional de Saúde avança que, chegando a época das chuvas, medidas a ser tomadas para fazer face a doenças transmitidas por vetores. De facto, o Ministério tem uma mão cheia de problemas de saúde pública que tem que fazer face, não é só Covid, e as doenças transmitidas por vetores, no caso da dengue, do paludismo, da zika e também da prevenção da febre amarela, faz parte, então são doenças que nós temos um potencial epidémico e que estamos atentos e as medidas já foram tomadas e continuam a ser tomadas. Nós não esquecemos dessas outras. Temos a questão da vacinação também, que é uma atividade importantíssima para mantermos vários ganhos a nível da vacinação. Lembro que nós somos um país livre da polio, portanto, somos um país que há mais de 20 anos não tem um caso de sarampo, somos um país que pretende eliminar, portanto, a transmissão do VIH de mãe para filho, é também um dos objetivos. Pretendemos entrar no grupo de países que eliminou o paludismo, já vamos no 3º ano consecutivo, que vai terminar no início do próximo ano, 3º ano consecutivo sem nenhum caso de transmissão local do paludismo, portanto é uma das nossas metas. E a nível internacional, na Portugal, o Primeiro-Ministro faz a apresentação de aplicativo que também ajuda autoridades a fazer despistagem de possíveis casos de Covid. Chegou ao Instituto Superior de Engenharia do Porto para a apresentação oficial da inovadora aplicação para telemóveis que permite saber se nos últimos 14 dias qualquer um de nós esteve perto de alguém infectado com o novo coronavírus. Lá dentro falou sobre as vantagens desta aplicação, designada de Stay Away Covid. Não dá para os engraçadinhos fazerem partidas. Eu, se resolver querer assustar todas as pessoas que estiveram comigo e dizer eu estou infectado, eu não o posso fazer. Porque eu só posso dar o alerta se o médico que detectou que eu estou positivo me der um código e só com esse código é que eu posso aqui inserir. Ou seja, não haverá falsos alertas. Também presente na cerimónia esteve a Ministra da Saúde, Marta Temido. O objetivo da identificação de contactos é, obviamente, interromper as cadeias de transmissão e alertar quem esteve exposto ao risco de contacto para que possa tomar medidas de proteção. A aplicação é totalmente gratuita e anónima e não acede a qualquer dado pessoal dos utilizadores. Análise de estudos em 12 países mostra que corticoide tem ajudado no tratamento de coronavírus, medicamento que reduz mortalidade e tempo de pacientes na unidade de tratamento intensivo, mas só deve ser usado, segundo o OMS, em casos graves. No Brasil, 299 pacientes internados em 41 unidades de terapia intensiva participaram do estudo. O corticoide age diretamente nos pulmões para reduzir a inflamação provocada pelo coronavírus. Outros 11 países também testaram o medicamento. Ao todo, foram 1.703 pacientes com média de idade de 60 anos. 678 tomaram corticoide. 1.025 receberam outros tratamentos. A redução da mortalidade foi de até 35% no grupo que tomou o corticoide. Este hospital em São Paulo participou do estudo. Médicos brasileiros, assim como de outros países, constataram outro benefício muito importante: a redução no tempo em que pacientes permaneceram na UTI com auxílio de respiradores. Em média, 2 dias a menos. Um tempo que, numa pandemia, pode ser fundamental para salvar outras vidas. Além de ser bastante importante do ponto de vista de recuperação e também de impacto em qualidade de vida para os pacientes, ela tem um impacto econômico. Eu consigo reduzir o tempo de internação da UTI, eu consigo reduzir o custo, eu consigo melhorar o giro do leito de UTI e beneficiar um número maior de pacientes.
Em transmissão ao vivo na internet com pesquisadores, a representante da Organização Mundial de Saúde disse que o corticoide é recomendado apenas para doentes graves e não deve ser usado em casos leves. Against the use of corticosteroids in mild COVID-19. Os médicos acreditam que estão mais próximos de entender como o coronavírus afeta o organismo e quais medicamentos ajudam na recuperação. Acho que é uma questão de tempo até que nós tenhamos algum medicamento que vá reduzir a severidade da doença e também tratamentos que podem reduzir a chance de infecção, como é o caso das próprias vacinas. Mudando de assunto, o ex-presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, foi internado em uma clínica privada na capital Bamako, que sabendo ainda se estado de saúde e nem motivo que lhe para atendimento médico. Aos 75 anos, Ibrahim Boubacar Keïta foi deposto do poder no Mali na sequência de um golpe militar a 18 de agosto dos soldados amotinados em barracas na capital, mas acabou libertado dias depois. Imagens mais recentes mostravam um ex-presidente mais magro do que o costume. No entanto, não foi confirmado se o emagrecimento tem relação com o estado de saúde atual dele ou se é efeito causado pela prisão. Também não se sabe se será evacuado para o exterior, a fim de receber tratamento médico adequado ou não. A junta médica liderada pelo coronel Assimi Goïta está no poder de Mali e prometeu levar o país a novas eleições depois de 2023. O Fundo Monetário Internacional marca para 13 de setembro terceira avaliação de acordo de financiamento alargado com Angola, numa altura em que falta de transparência em relação à dívida com o país tem com a China a abrir nova vaga de debates com pesquisa também na meio. Metade da dívida pública externa angolana refere-se à China. Entretanto, o valor exato até o momento é uma incógnita. Dados avançados pelo governo apontam que no final de 2019, Angola devia à China 21,7 mil milhões de dólares, o que dava aproximadamente 719 dólares por angolano, considerando uma população de 30,2 milhões. Um estudo mais atual feito por uma universidade norte-americana acaba de publicar que a dívida passa dos 43 mil milhões de dólares. Informações ainda passíveis de investigação, pelo facto de não existir até o momento uma base de dados oficiais sobre os financiamentos de Pequim. Cálculos feitos com base em dados fornecidos pelo Banco Mundial mostram que cada angolano já pagou à China cerca de 819 dólares até 2018. E ainda tinha por pagar cerca de 658 dólares no final deste ano. Ou seja, de acordo com o Banco Mundial, no final de 2018, Angola devia à China apenas 19,3 mil milhões de dólares. Números alimentam debates fortes no meio social, com foco na falta de transparência, que é também apontada como um motivo que terá levado ao cancelamento da terceira avaliação do acordo de financiamento alargado com o FMI a 30 de julho, que acaba de ser remarcada para o próximo dia 13 de setembro. Aos olhos deste economista, a explicação é a seguinte. Se tiver de haver algum desembolso, será naquilo que é o âmbito da boa-fé do FMI, mas nós sabemos que o FMI não age desta forma. O FMI tem um acordo, o acordo está aí, as partes devem honrar com o acordo. Se Angola honrar com o seu compromisso, o FMI certamente que tem liquidez para honrar com o compromisso que fez com Angola. O governo de Angola provavelmente vai ter que fazer um recuo naquilo que é a legislação que coloca barreiras severas naquilo que é o comércio internacional. A China é o maior credor de Angola, bem como de todo o continente africano. De 2002 a 2018, emprestou ao continente acima de 145 mil milhões de dólares. Deste valor, 30% foi ao nosso país. Quase metade do empréstimo que Angola adquiriu na China de 2002 a 2018 foram destinados à recapitalização da Sonangol. No final de 2019, a dívida externa de Angola, incluindo a Sonangol e a TAG, ascendia a 50,1 mil milhões de dólares, dos quais 21,7 mil milhões de dólares, ou 43% do total, à China.
Com a provável aprovação do relatório de avaliação, é esperado o quarto desembolso do programa, um montante de 250 milhões de dólares, que eleva para 1,8 mil milhões, o total já avançado ao governo pelo FMI. No quadro do programa de 3 anos, totalmente cifrado em 3,7 mil milhões de dólares. Ainda na Angola, populares exigem mais atenção e maior investimento no setor de água, principalmente na Luanda. Nesta zona suburbana, crianças, adolescentes, jovens e adultos saíram às ruas em manifestação pela falta de água. O melhoramento é viver nessa situação sem água. Vamos lavar as mãos com quê? Com areia? Não podemos lavar as mãos com areia, nem com ar livre. Cartamos dessa barreira 150 kwanzas e esse bidão 100 kwanzas. Sempre, todos os dias. Isso não é justo. Com 100 kwanzas, vamos dar banho à criança, vamos lavar a mão ou vamos lavar a roupa. Uma confusão no bairro, onde a maioria não tem capacidade para pagar cisternas de água. Já se temos que esperar o próximo dezembro, o acto de votar o governo é quando vai sair água. De Viana para o Quilamba Quiache, agora estamos no bairro Golf 1. Aqui conhecemos a jovem Marcelina Reis, de 20 anos de idade. Ela foi bem profunda e diz que em toda a sua vida nunca teve acesso à água potável. Marcelina. Sim, é verdade. Desde que eu nasci aqui no Golfo, nunca vi água potável. Até hoje já nos meteram torneira. Os bidões nas portas das casas são o sinal de que há falta de água. Os motoqueiros que fazem a distribuição já dominam o código. Dona Alice diz estar cansada deste assunto. O pouco que ganha com o seu pequeno negócio tem que ser distribuído na compra de água ou comida. Mas como cozinhar sem água? Eu fico sem jantar, porque até uma lambula está 500 kwanzas. Dura realidade se registra em vários outros lugares da capital, até em zonas que se mostram mais evoluídas, como aqui no Morro Bento. O bidão de água custa 5 kwanzas. Eles precisam de 5 a 10 bidões, segundo contam, para conseguirem pelo menos se manter durante o dia, o que dá um total de 5 a 10 mil kwanzas. Só que este é exatamente o valor da renda mensal de muitos deles. Dados divulgados por responsáveis do setor apontam que, para se dar resposta ao problema, o ramo precisa de 4 a 5% do Orçamento Geral do Estado, ao contrário dos 2,1% a 2,5% que lhes são atribuídos. O setor assume que não tem capacidade financeira para novas ligações, o que vai fazer com que 50% das famílias angolanas continuem a viver com dificuldades de acesso à água. Outro dado avançado é que nesta fase da pandemia, apenas 3,5 milhões de litros de água são distribuídos por dia em todo o país, quando as necessidades apontam para 6 milhões. Além disso, apenas 18% dos projetos de água foram aplicados no país em 5 anos. Os populares dizem ser um fraco investimento que o Estado tem feito para ultrapassar o problema. No que tange ao IRT, vai-se aumentar um acréscimo ao desconto dos trabalhadores, mas no que tange à resolução do problema da população, não está a ser resolvido. Queremos água! Daqui a população toda sabe que queremos água! Exigência da população lá na Angola. Na Israel, arqueólogos acham uma fortaleza de 3.200 anos que teria sido construída para a antiga civilização cananeia para proteger de invasores filisteus. O antigo forte está estrategicamente localizado entre montanhas e um rio. Os arqueólogos estimam que a fortaleza Galon teria sido construída pelos cananeus sob o governo dos egípcios, como uma defesa contra os filisteus, que também queriam dominar esta terra. A estrutura do forte é impressionante, são 18 metros de comprimento e 18 metros de largura, e uma torre em cada canto garantia a vista para as montanhas e os israelitas a leste e os filisteus a oeste. E além de ficar na fronteira, o caminho principal da época passava por aqui, um caminho que ainda é usado hoje, mais de 3.200 anos depois. O arqueólogo Saar Ganor diz que foi uma descoberta emocionante. Há quase 5 anos, ele percebeu umas pedras grandes escondidas entre plantas e arbustos. 3 anos depois, com a ajuda de voluntários, desenterraram o forte histórico. No local também foram encontradas cerâmicas extremamente bem conservadas.
Segundo Ganor, elas e outros elementos, como caroços de azeitona que estavam no que sobrou de um forno, podem ajudar a determinar a idade da fortaleza com mais precisão. Segundo os especialistas, o forte acabou abandonado pelos egípcios, o que levou à destruição de cidades cananeias na região, provavelmente pelas mãos dos filisteus. E goste também para a vista de imprensa, confere outras informações que se marca a atualidade internacional. A Receita traz a OMS mais de 850 mil pessoas já morrem por Covid-19 no mundo. Agora a Europa já destaca que na Índia registra novo máximo diário de infecções. O país contabiliza mais de 83 mil casos de Covid-19. Euronews está falando que teve recorde de migrantes que chegam no Reino Unido para o Canal de Mancha, ou seja, pelo menos 409. Mundo a um minuto, terá destaque para a Covid-19, mais 8 mortes e 1.311 novos casos na Alemanha. O país está contabiliza um total acumulado de 246.166 casos confirmados. Voa já se destaque sobre Angola com fundos de combate à seca que foi desviado. Angola traz Camarões ataca suicida contra deslocados que deixa 7 mortos e 14 feridos. Por último, Al Jazeera traz que a ONU está falando que coronavírus corre risco de aprofundar a crise escolar de crianças refugiadas. Muito obrigada, Idalina Ramos, por essas informações. Por hoje é tudo no Mundo Record News e nos volta amanhã com mais informações. Tila fica direto e na companhia de Record TV.